Bom dia, irmãos. Que a preciosa graça do nosso Jesus seja derramada de forma abundante sobre nós, amém? Que alegria a gente poder compartilhar mais uma vez, né? Começarmos nosso dia colocando esse momento com oração, com palavra, e que Deus possa nos abençoar ricamente, todos nós, amém? É isso aí, querido. Nós vamos estar meditando nesta manhã numa história, né? Eu estou gostando das histórias e eu queria contar uma história para vocês. Você já ouviu falar sobre as lagartas leiteiras? Já ouviu falar sobre isso? Lagartas leiteiras. Pastor, existe um negócio desse? Existe um inseto, sim, e elas são chamadas de lagartas leiteiras. Vou contar a história delas, é uma história muito interessante. E nós vamos para o texto bíblico, né, fazer uma reflexão a partir dessa história que é muito interessante. Muito bem. Essas lagartas leiteiras, elas vivem nos pinheirais no sul do México. Elas são larvas de uma borboleta muito rara, muito bonita e muito rara. Quem zela essas larvas são as formigas que vivem em formigueiros com túneis que elas mesmas constroem nos troncos das árvores lá no sul do México. Por isso que essas formigas são chamadas de formigas carpinteiras, porque elas vivem nos troncos das árvores, elas cavam túneis dentro do tronco das árvores e formam um formigueiro ali gigantesco. Então essas formigas carpinteiras, elas que zelam, elas que cuidam dessas pequeninas lagartas leiteiras. Bom, durante o dia, as formigas carpinteiras guardam as lagartas leiteiras em buraquinhos, que inclusive elas constroem uma portinha nesse buraquinho, né, com barro, né? Então elas lacram ali, fazem uma portinha nesses buraquinhos onde as lagartas leiteiras ficam, né, e fecham ali. Isso durante o dia, então elas estão ali protegendo, tá certo? Cada lagarta é vigiada por várias formigas. Mas quando o sol se põe, ou seja, quando começa a vir a noite, as formigas vão lá, abrem as portas desses buraquinhos e descem das árvores, as formigas, né? E voltam em seguida trazendo pequenos galhos de mato, que é onde as lagartas gostam de comer, né? Então elas abrem as portinhas, as formigas vão lá, pegam os galhos, né? Voltam e colocam ali para as lagartas, é ali que elas gostam de comer. Bom, em seguida, lá em cima as formigas examinam cuidadosamente cada raminho, né? Cada ramo daquela árvore e cada folha do arbusto. Eles dão as formigas vão lá e dão uma examinada. Para quê? Para ver se não há algum bichinho, né? Algum inimigo das lagartas. Tá certo? Então, elas têm um cuidado, as formigas carpinteiras, elas têm um cuidado extremo para zelar, para cuidar, para proteger as lagartas leiteiras. Então, se os galhos passarem no teste, ou seja, se aquele raminho, aquelas folhas passarem no teste das formigas, elas vão lá e autorizam as lagartas saírem do buraquinho. Elas vão então até as folhas para comer. E as formigas carpinteiras ficam ali atentas, vigiando o tempo todo, né? Então as lagartas saem, sobem lentamente nos galhos e mordem as folhas com muita vontade. Isso só acontece à noite, então. No pôr do sol é que começa todo esse processo. E ali as lagartas passam a noite toda comendo as folhas, né? Jantando ali, né? E
As formigas, por sua vez, elas vão revezando, umas ficam ali cuidando e as outras, elas vão lá no buraquinho onde as lagartas estavam, né? E vão tomar o leite, porque essas lagartas, elas produzem um leite, um leitezinho, e as formigas se alimentam e gostam muito desse leitezinho que as lagartas produzem. Então, tantas lagartas estão comendo como as formigas. Só que elas têm todo um trabalho ali, revezando o tempo todo, umas para defender, outras para comer, e assim elas passam a noite toda assim. Entendeu? As lagartas estão comendo as folhas e as formiguinhas estão. Bom, tem um detalhe que eu não contei. As formigas, durante o dia, elas ordenham com muito cuidado, com muito carinho, as lagartas para tirar esse leite, entendeu? Então elas fazem todo um trabalho de igual numa vaca, tem que tirar o leite, né? Tem que fazer aquele ordenhamento. Então eles fazem também isso nas lagartas, tá certo? Então esse leite não acaba, né? Das lagartas, as formigas ficam bem. As formigas protegem as lagartas, elas comem, e esse processo todo, irmãos, é um processo de... Cada lagarta leva 83 dias, né? Elas ficam 83 dias até vir o processo de metamorfose para que elas se tornem borboletas, né? Então, depois desse período, elas adquirem belíssimas asas alaranjadas, né? E aí elas saem do formigueiro voando, tá certo? Queridos, os cientistas dizem que essas lagartas só vivem onde há, né, essas formigas carpinteiras para protegê-las. Sozinhas elas não sobreviveriam. Provavelmente elas seriam devoradas por outros insetos ou por pássaros. É por isso que elas se alimentam à noite, né? Então as formigas fazem toda aquela proteção e as lagartas só comem à noite. Então, gente, é interessante o reino animal, não é? O reino animal, Deus criou os insetos, criou assim toda essa estrutura aí, né? E Deus quis que essas formigas e essas lagartas precisassem uma das outras e se ajudassem, né? Então, em sua infinita sabedoria, Deus quis que assim acontecesse. E Deus também está ao mesmo tempo nos ensinando para nós, né? Que nós também, como pessoas, precisamos umas das outras e igualmente se ajudássemos, né? Para que nós também pudéssemos estar sobrevivendo a esse mundo mal, né? Nós precisamos umas das outras, né? Não dá para a gente viver nesse mundo dizendo eu não preciso de ninguém, né? Eu não preciso da ajuda de ninguém. Então, queridos, eu quero trazer essa palavra aqui de Romanos, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Vou ler de novo. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Então, irmãos, nós temos que estar lembrando disso, né? No versículo 9 fala assim: não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade, odeiem tudo aquilo que está errado, coloque-se ao lado do bem. Aí ele fala: amem-se uns aos outros com amor fraternal
e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Então, queridos, nós temos aqui uma belíssima história e, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos dando essa orientação. E eu falei ontem à tarde sobre fé não fingida, né? E aqui ele está falando, não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade. E ele diz, ame uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Irmãos, mais do que nunca, esse momento que estamos vivendo, nós temos muita coisa que aprender uns com os outros. Não é hora de criticarmos, não é hora de fazermos nenhuma comparação. Cada um precisa do outro nesse instante, da oração, do apoio, de uma palavra, né? Precisamos disso, irmãos. E é isso que nos ajudará como igreja a suportar isso tudo, né? A suportar essa tensão. Quantas coisas boas nós temos que perceber nesse momento, né? Nós temos aqui muitas coisas na palavra que nos ajuda a gente, às vezes, eu não sei o que dizer para o meu irmão, mas a palavra de Deus nos mostra o que devemos dizer. Então vamos lembrar dessas palavras tão boas, dessa história que é tão interessante, para que a gente possa desenvolver e caminhar na fé, né, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É isso aí, queridos. Continuem em oração, firmes no propósito do Senhor, e que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Um Abacuque bem forte, bem apertado para todos. Tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Que Deus esteja mais uma vez nos dando essa graça nessa parte da tarde, né? Nos dando condição de alimentar, de fortalecer nossa comunhão como igreja. Amém? Eu queria contar uma nova história agora à tarde, uma história muito interessante, e a gente vai meditar e fazer uma reflexão em cima dessa história, tá bom? É uma história que vem do folclore americano, ou seja, é uma história provavelmente muito contada lá, né? Principalmente naquele período do Velho Oeste, né? Então, que a gente possa pegar essa história e fazer uma boa aplicação nessa tarde. A irmã Drica me deu um excelente tema e eu pensei em aplicar esse tema nessa live da tarde, que é justamente o que eu disse de manhã, né? As coisas boas que essa quarentena está nos proporcionando, não é? As coisas boas, a gente não pode ficar só olhando as coisas ruins que a quarentena nos trouxe. Tem os prós e os contras, os pontos positivos e os pontos negativos. E eu queria falar de uma coisa boa que essa quarentena nos trouxe, na verdade, nos trouxe para que a gente possa ter esse tempo aqui, certo? Então eu quero contar essa história. Essa história vem do folclore americano, a sopa de pedra. Presta atenção nessa história. Se você perder alguma coisa aí, fica difícil, né, você entender a história. Mas a história é muito interessante. Então vamos lá. Um soldado, ele voltava de uma guerra em que seu exército fora derrotado. Então esse soldado estava numa guerra e perderam a guerra, certo? E aí, faminto, sedento e cansado, ele vinha devagar em seu cavalo, também cansado. E ali ele avistou, de longe ele avistou um vilarejo. E aí a esperança, né, cresceu dentro dele, porque ele estava cansado, faminto, então doido para chegar num lugar que ele pudesse se alimentar, pudesse descansar, pudesse tomar um banho, revigorar suas forças, não é verdade? Então ele viu esse vilarejo de longe e falou, que bom, estamos chegando. E aí
à entrada do lugar, né, do vilarejo, o seu cavalo, que já estava muito cansado, ele tropeçou numa pedra. E o cavalo, ao tropeçar, ele foi arremessado, né? Ele caiu muito, né, longe, caiu bem longe, né? Porque ele foi arremessado por causa do cavalo que tropicou, tá certo? E aí, ele levanta, esse soldado levanta, e ele vai até a pedra que fez o cavalo, tropeçar. E aí ele pegou aquela pedra e ele achou aquela pedra muito diferente, uma pedra que ele gostou muito da aparência dela, apesar de ter feito o cavalo tropicar, mas ele achou aquela pedra muito interessante, uma aparência bonita. Aí ele pegou aquela pedra, colocou dentro de um saco, né, e pendurou junto ao cavalo, e eles entraram no vilarejo, né? E aí ele saudava, assim que ele entrou no vilarejo, ele foi vendo as pessoas, ele foi saudando, tentando cumprimentar as pessoas, mas parecia que ninguém queria papo com ele não, porque ninguém dava bola para ele, ninguém queria saber dele, né? E ele passando, ele tentando puxar papo, tentando cumprimentar o povo no vilarejo e ninguém dando a mínima para ele, né? Até que ele viu uma senhora que estava trabalhando assim no quintal da casa dela. Ele chegou até lá e falou assim: boa tarde, minha senhora, como é que vai? Por um acaso o senhor não teria aí um pouco de comida e água para um soldado cansado? Aí ela disse: infelizmente não, disse ela. A colheita esse ano foi escassa e mal tenho para minha família, lamento muito. Aí ele pegou, né, e foi até o outro vizinho que estava consertando a charrete. Aí ele chegou para esse vizinho que estava consertando a charrete e disse: boa tarde, meu senhor, como é que você está? Não há lugar em sua mesa para um soldado cansado e faminto? E aí, mais uma desculpa. Choveu muito pouco este ano, meu amigo. Infelizmente não vou poder ajudar. Fico lhe devendo. Aí o soldado pensou na pobreza daquela gente e teve uma ideia. Desceu do cavalo, retirou a pedra que trazia num dos sacos, né, dele, e para o centro do vilarejo ele foi. E começou a gritar: senhoras e senhores, vocês são os privilegiados com a minha vinda até este lugar. Tenho comigo uma pedra mágica e estou aqui para lhes ensinar a fazer sopa de pedra. Sopa de quê? Todo mundo ficou curioso. É isso mesmo que vocês ouviram. A sopa de pedra tem a vantagem de alimentar os famintos e unir os desunidos. Querem ver como é? Então alguém aí me traga depressa o maior tacho que puder. Maior vasilha, maior panela, né? Rapidamente trouxeram um tacho num carrinho de mão, que ele era tão grande, né? Que precisaram carregar num carrinho de mão, né? Muito bem. Agora vamos acender o fogo e encher o tacho de água. Assim se fez. O fogo cresceu na praça e atraía mais gente ainda. E num gesto dramático, o soldado tirou a pedra de dentro do saco, exibiu-a para os olhos arregalados das pessoas e colocou dentro do tacho de água já fervente. Um garotinho comentou com a mãe nessa hora: esta pedra aí é igual às outras que temos em nosso quintal, mãe. Cala a boca, menino. Você não pode dizer se uma coisa é mágica ou não só pela aparência. Aí o soldado: senhoras e senhores, preste atenção. Uma boa sopa de pedra precisa ter sal e pimenta. Quem se aventura a ir à sua casa e trazer sal e pimenta? Aí duas crianças correram
e trouxeram das suas casas sal e pimenta. O soldado provou do caldo para ver como é que estava, né? Tirou um pouco lá do caldo, experimentou e falou assim: está ficando gostoso, mas acho que ficaria melhor se nós adicionássemos um pouco de cenoura. Trouxeram cenoura, descascaram a cenoura, cortaram a cenoura, colocaram dentro do tacho lá, com aquela água já com sal, com pimenta. Aí ele falou: que pena que a colheita esse ano tinha sido tão fraca, porque uma sopa de pedra ainda é mais deliciosa com alguns pedaços de repolho dentro. E aí trouxeram o repolho e colocaram o repolho lá na panela de sopa. A última vez que eu fiz sopa de pedra, disse o soldado, foi no castelo de um homem muito rico. Eu me lembro que ele colocou algumas batatas, um pouco de carne. E aí alguns cochicharam assim um com o outro, né? E falaram assim: com um pouco de batata e carne, vamos comer como os ricos. E correr em casa, né? E trouxeram batatas, trouxeram pedaço de carne, né? E aí colocaram lá na sopa lá batatas, carne, né? E aí trouxeram alho, trouxeram tudo, né? Que podia fazer uma sopa gostosa, e foram trazendo tudo que era possível depois dessa fala do soldado. E quando a sopa ficou pronta, já estava escuro, né? Já estava bem um pouco mais tarde. Os homens trouxeram mesas, as mulheres pratos e talheres, alguns trouxeram bebida e pão. Foi a sopa mais gostosa da história daquele lugar. E aí eles comeram, né? Alguns vieram com violinos, começaram a cantar, começaram a dançar até de madrugada. De manhã, o soldado se despediu do vilarejo e se foi. E uma criança gritou para o soldado: soldado, você está esquecendo de levar a pedra mágica. E aí ele respondeu para o garoto sorrindo: vou deixá-la de presente para vocês. E quando ele desapareceu na poeira, uma menininha virou-se para a avó e comentou: vovó, já que agora a pedra mágica ficou conosco, nunca mais passaremos fome, não é? E aí a vovó disse: é claro, mas não se esqueça de que o soldado disse que a pedra faria uma outra mágica. Ela uniria as pessoas. Ela uniria as pessoas. Muito bem, queridos. Essa história é muito interessante, não é? E isso me faz lembrar o Salmo 133, que eu acredito que são as coisas boas que essa quarentena está fazendo, unindo as pessoas. Pelo menos ela provoca isso. E deve provocar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da igreja. Quanta solidariedade está acontecendo, né? Quantos movimentos solidários, quantas coisas fabulosas têm acontecido por causa dessa pandemia. Quantas coisas estão trazendo de volta as pessoas, né? E isso é bom, e a gente precisa quebrantar o nosso coração, né? E é interessante que a gente entenda que Deus quer isso. E o Salmo 133 fala assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então nós precisamos de estar unidos, né?
Então a pandemia é a sopa de pedra. É a sopa de pedra que está nos provocando a mudança, ao crescimento. A sopa de pedra que pode trazer de volta o nosso coração para o Senhor, para as obras dele, né? Para a obra dele, para o querer dele, para a vontade dele. E é preciso isso, irmãos, quebrantarmos nosso coração. Não somos perfeitos, somos humanos, somos pessoas pecadoras. Não vamos esquecer que nós somos pecadores. E muito, é pouco não. A nossa natureza nos empurra, né? Nos direciona muitas vezes para falar coisas que nós não podíamos falar, para pensar coisas que nós não podíamos pensar, né? Para cometer atos que a gente não pode cometer. O inimigo, é lógico, ele faz a obra dele, mas ele só faz, irmãos, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E por sermos pecadores, ele então tem como nos tentar, né? Muitas vezes ele põe uma situação e na nossa fraqueza carnal, na nossa natureza carnal, caímos. E muitas vezes estamos afastando as pessoas de nós, em vez de nós nos unirmos. E esse momento é momento de união. Infelizmente, irmãos, se a gente pensar nisso, a gente fica um pouco mais triste, né? Em ver que não tem essa união as pessoas no nosso governo. Infelizmente, todos estão voltados para os seus interesses, pelo poder, pela ganância, pelas coisas materiais. E nós não sabemos que nada disso importa. Porque o importante é que a gente esteja em Cristo Jesus. Nós não vamos levar nada desta vida. Então, que nada possa ser um dificultador para a nossa união. Precisamos vencer esses obstáculos. Você vê, a pedra que derrubou o cavalo foi a pedra que ele usou para fazer a vilarejo se unir novamente. Lógico, ele queria se alimentar, ele estava faminto, sedento, né? Mas ele pegou aquela pedra e fez dela um caminho, né? Um jeito de trazer alegria para aquele lugar, onde cada um estava fazendo suas coisas, ninguém se importava com ninguém, e aí as coisas mudaram. E como é importante a gente pensar no que Deus diz para a igreja, para nós, nesse salmo, a excelência da união fraternal, para que Deus nos una e nos fortaleça cada dia. Amém? Vamos estar aproveitando as coisas boas dessa quarentena para a gente cada dia servir melhor o Senhor. Amém? Então, um forte Abacuque, né? Bem apertado Abacuque para todos. Tchau, tchau.